para você quebrar o ciclo do mau comportamento, o que você precisa fazer é entender o porquê o seu filho está se comportando da forma que ele se comporta, o que tem por trás daquilo que ele fez. E 2, no lugar de estar sempre brigando, sempre gritando, sempre ameaçando, você tem que fazer o oposto disso. Quanto mais carinhosa você for com seu filho, quanto mais gentil você for com seu filho, quanto mais amorosa você for com seu filho, mais você estimula o bom comportamento. Porque se o seu chefe te trata mal, você não vai ter nunca prazer em trabalhar, você não vai nunca evoluir no seu trabalho, você não vai nunca querer fazer mais para surpreender, você vai sempre querer fazer o mínimo do mínimo, ou você vai querer fugir daquela situação. Mas se seu chefe te tratar bem, se ele for gentil com você, mesmo você estando errando, nossa, pera, essa frase ficou ruim. Mesmo você tendo errado, mesmo você tendo feito algo ruim, mesmo você não estando trabalhando direito até aquele momento, se o seu chefe começar a te tratar com gentileza, ele vai estimular para que você trabalhe melhor. Se ele chegar na segunda-feira de manhã e gritar com você, a sua segunda-feira vai ser ruim, o seu desempenho do trabalho vai ser pior. Mas se ele chegar na segunda-feira com uma caixa de bombons para você, a sua segunda-feira vai ser melhor. A sua dedicação no trabalho vai ser maior. A sua atenção vai ser maior. O seu prazer vai ser maior também. Não estou dizendo que você precisa dar uma caixa de bombom para o seu filho. Eu estou dizendo que você precisa melhorar a relação de vocês. Quanto pior está o comportamento da sua criança, melhor essa criança precisa ser tratada. Ah, você está dizendo que quando meu filho fizer alguma coisa errada eu elogio? Não. Eu estou dizendo que quando o seu filho fizer alguma coisa errada, você tem que entender por que ele fez aquilo. Independente do que você vai fazer com aquilo, você tem que tratar aquela criança bem. Você deve corrigir o seu filho. Você deve orientar o comportamento do seu filho com firmeza e com gentileza. A gente ensina a criança ensinando, a gente não ensina a criança corrigindo. A Maria Montessori tem uma frase excelente que eu gosto muito. Ela diz que 0 na prova humilha, mas não ensina absolutamente nada. E é verdade. Se você faz a prova de matemática e tira 0, você pega a prova nas mãos e você vê o 0 ali na parte de cima. Aquele 0 não te ensinou nada. Não foi porque você viu o 0 que você aprendeu Bhaskara. O que vai te ensinar Bhaskara é de fato o professor parar, sentar com você, te dar atenção, te explicar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário. Mas o 0 não vai te ensinar nada, vai somente te humilhar, vai somente passar a sensação de que você é incompetente e que você é ruim em matemática, mas não te ensina nada na prática. Então, o brigar com a criança é o efeito do 0. Você briga e a criança não está aprendendo nada, porque a gente não ensina corrigindo, a gente ensina ensinando. Então, se o seu filho tem a mania de derrubar água no chão, por exemplo, não adianta você brigar 200 vezes, a única coisa que você está fazendo é carimbando a prova com o 0. Isso não vai ensinar o seu filho a derrubar menos água no chão. Se esse problema está acontecendo, o que você precisa fazer é ensinar o seu filho a segurar o copo com mais firmeza, ou a colocar menos líquido no copo, ou a andar com mais delicadeza, ou a equilibrar o copo melhor. Porque se você ensina a criança a equilibrar melhor, a colocar menos água, aí de fato você está ensinando. Aí de fato você está passando para sua criança a possibilidade de na próxima vez fazer diferente. Você simplesmente ficar dizendo não pode, não faz, não desce daí, não mexe nisso, não está ensinando nada. Se você não quer que o seu filho mexa na tomada, você não quer com razão, você tem motivo para não querer isso. Mostre para o seu filho aonde ele pode mexer. As crianças pequenas se interessam muito por tomadas, porque tomadas elas têm uns buraquinhos muito pequenininhos, do qual eles podem encaixar coisas. E o ato de encaixar coisas em buraquinhos muito pequenininhos desenvolve a coordenação motora fina na criança. Então, seu filho não brinca com a tomada porque ele quer levar um choque ou porque ele quer fazer você enlouquecer. Ele brinca com a tomada porque ele achou ali na tomada a possibilidade de desenvolver a coordenação motora fina. Então, se você não quer que ele brinque com a tomada, pegue uma caixinha, faça pequenos furinhos e faça o seu filho enfiar feijões naqueles furinhos da caixinha ou macarrão nos furinhos da caixinha, porque dessa forma ele treina a mesmíssima habilidade sem precisar enfiar coisas dentro da tomada ou o dedinho na tomada. A sua missão não é ficar brigando com a criança, não é ficar segurando o comportamento da criança, é direcionar o comportamento da criança, porque eles fazem o que eles precisam para se desenvolver.
Só que às vezes eles fazem o que não é seguro. Então, se a sua criança tem a mania de querer brincar com a privada, isso sinaliza para você que aquela criança está precisando brincar com água, que ele está precisando explorar com água. Então, de repente, você pode pegar um balde, um pote, uma bacia, colocar a criança no meio do seu quintal ou no meio da sua cozinha e deixar a criança brincar por 20, 30 minutos. Você pode fazer isso 4, 5, 6 vezes por semana, 10 vezes se forem necessárias. A questão não é a criança brincar com um vaso sanitário que não pode. A questão é você atender a demanda da criança de brincar com água, que é o que ela precisa. Assim você acaba dizendo menos não para o seu filho e direcionando melhor o comportamento dele. E ele vai começar a se sentir amado, ele vai começar a se sentir entendido, você vai começar a ser mais calma, você vai começar a ter mais paciência, porque vai ser menos choro, menos grito na sua cabeça, e as coisas vão começar a fluir melhor na sua casa. Então eu vou repetir, quanto pior estiver o comportamento da sua criança, melhor precisa ser a sua conduta com ela, mais paciência você precisa ter para entender o porquê que ela está agindo daquela forma e como que você quebra esse ciclo do mau comportamento. Qual é a ação que você precisa fazer? E a ação base que você precisa fazer é tratar a criança com gentileza. Grite menos, brigue menos, direcione mais, escute mais, visualize mais. No lugar de sempre sair só brigando com a criança, se pergunte o que essa criança precisa aprender para estar mexendo nisso ou para estar fazendo essa ação. Então, eu tô te explicando isso porque quando se inicia esse ciclo do mau comportamento, é um pouco difícil de quebrar e é difícil de visualizar a existência dele, sabe? Chega no ponto que você olha e faz, nossa, mas eu não tenho mais o que fazer com essa criança. Sendo que tem sim. Se o seu filho tá nesse ponto que você já não aguenta mais que a criança tá terrível, amanhã de manhã, quando ele acordar, diz pro seu filho que ele é amado, que você gosta muito, 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 muito dele e que você vai ajudá-lo a lidar com as coisas que ele sente. E na próxima vez que o seu filho fizer algo errado, você vai lá e direciona, filho, assim não dá pra fazer. Assim nós não podemos fazer, porque isso machuca, porque isso estraga, porque isso não é certo. Mas você pode fazer algo parecido com isso dessa outra forma. Olha só, na privada a gente não pode brincar, tá? Mas você pode brincar com esse pote de água. Olha só, na tomada a gente não enfia feijões, mas você pode enfiar feijões nessa caixinha. Entende? Você vai estar sempre direcionando. Porque a sua criança precisa disso, ela precisa da sua firmeza, ela precisa do seu olhar delicado, ela precisa da sua coerência para conseguir direcionar o comportamento dela. Eu vou repetir, não é brigando que a gente ensina, é ensinando que a gente ensina. A gente ensina pelo exemplo, a gente ensina direcionando, a gente ensina mostrando qual é o certo a se fazer e não dizendo para a criança que ela está fazendo errado. Quando você diz, isso daí é errado, o seu filho não aprende nada. Ok, o que eu faço com o fato disso ser errado? Qual é o certo? Me mostre o certo então, mamãe. Me oriente, por favor, mamãe.